Olá a todos, muito boa noite. É uma grande alegria, uma satisfação darmos continuidade à primeira semana jurídica online da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB do Butantã, subseção do Butantã. E é uma honra e uma satisfação hoje podemos receber aqui na nossa semana jurídica para a sua palestra o professor Cássio Scarpinella Bueno, e que eu peço desde já a todos uma salva de palmas. Muito bem. Eu quero aqui agradecer também o apoio cultural que nós estamos recebendo da revista eletrônica Conjur, consultor jurídico, conhecida de todos acadêmicos, de todos advogados, e que nos cederam, na verdade, algumas revistas para que pudéssemos fazer um sorteio aqui aos nossos participantes. Então, ao final do nosso evento, faremos um sorteio de alguns exemplares da revista, aqueles que curtiram a nossa postagem e tudo. As regras para o sorteio conversamos ontem, está lá no meu Instagram, no perfil do meu Instagram, na publicação que fiz ontem, lá está a postagem com relação às regras do sorteio. Se você não foi até lá, pode ir, pode curtir, preenche lá tudo certinho e ao final poderá concorrer conosco, portanto, aí concorrer com os demais participantes, exemplares da revista. Eu agradeço sempre o incentivo e participação dos diretores da OAB do Butantã. E hoje, nesta abertura, podemos contar aqui com a presença do Dr. Maurício Januzzi Santos, que é presidente da OAB do Butantã, da doutora Ana Cristina Toledo Bergamaschi, que é vice-presidente também da OAB do Butantã, e a nossa secretária adjunta da OAB do Butantã, doutora Janaína Lopes Furini Martins. E eu passo agora a palavra ao doutor Maurício Januzzi Santos, o nosso presidente, para suas considerações iniciais neste momento de abertura do nosso segundo dia da primeira semana jurídica online. Doutor Maurício Januzzi, tem a palavra. Obrigado, doutor Alexander Zacchimi, ilustre aí presidente da Comissão do Acadêmico de Direito da subseção da OAB Butantã, professor Cássio Scarpinella Bueno, que eu tenho a honra também de lecionar na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde nos encontramos, às vezes, na sala dos professores. Conheço não só a didática, o talento, sei dos livros publicados e posso afirmar a todos que tê-lo aqui conosco nessa noite é um motivo de júbilo e de orgulho para a subseção ter um dos maiores autores e um dos maiores estudiosos do processo civil e do direito civil brasileiro nessa semana jurídica. Então, receba as nossas homenagens, receba a nossa honrosa e calorosa acolhida nesta noite e tenho certeza que a palestra será um sucesso, como tudo que o professor faz em todos esses anos aí que tem na academia e também nos seus livros. Agradecer a doutora Ana Bergamaschi, nossa vice-presidente, a doutora Janaína Furini, nossa secretária-geral adjunta, por essa iniciativa dessa Semana Jurídica. Ontem tivemos aí também palestras muito interessantes, com recorde de público. Hoje tenho certeza que também teremos um novo recorde de público. Espero que os acadêmicos que aqui estão possam sorver um pouco desta matéria, que é uma matéria das mais importantes e mais difíceis, por assim dizer, dentro da academia, mas que também, com a didática que o professor Cássio, ela passa a ser simples, passa a ser totalmente palatável e de acordo com conhecimentos que vão ser dados a partir de hoje. Então, gostaria de agradecer o Conjur também por esse apoio que foi dado e desejo boa palestra a todos e uma boa semana jurídica a todos também. Muito obrigado, doutor Maurício Januzzi, pelas palavras aqui no início do nosso evento. De pronto, já passo aqui para
a doutora Ana Bergamaschi, que é a vice-presidente da subseção Butantan da OAB, para as suas palavras iniciais. Doutora Ana, eu vou ativar aqui, tem que ativar aí também. Boa noite a todos. Nós estamos com 404 participantes. Realmente, para início de palestra, já é um show. Parabéns, doutora Alessandra Zacchini, pela iniciativa. Também vejo aqui todos os nossos colegas presidentes de comissão, doutora Janaína, nossa secretária adjunta, Maurício Januzzi, o presidente, que nos faz dar o nosso melhor aqui sempre, tá certo? E o professor Cássio Scarpinella, referência jurídica em processo civil do momento. É uma honra ter o senhor aqui e poder, como falou o doutor Maurício Januzzi, absorver os seus conhecimentos. Processo civil é a base para qualquer tipo de processo. Eu acho que quem estuda processo civil vai se dar bem em todas as áreas. Então, doutor Cássio Scarpinella, é uma honra, tá certo? E vamos aproveitar e vamos anotar tudo de importante hoje, tá certo? Muito obrigada e bom proveito a todos. Obrigado, doutora Ana Bergamaschi, pelas suas palavras. De pronto, eu já passo a palavra, então, à nossa secretária adjunta da subseção do Butantan, doutora Janaína Martins. Tem que ativar aí. Olá, okay. Boa noite a todos. Bem-vindos ao OAB Butantan. Hoje, diferentemente do que eu costumo fazer, eu vou fazer primeiro as minhas deferências ao Dr. Cássio Scarpinella Bueno, de quem eu sou realmente fã. Eu tive aula com o senhor num curso de especialização em Direito Processual Civil, numa parceria entre a ASP e a Fundação Getúlio Vargas. Sou uma fã dos seus livros, compro todos os livros sempre que possível, consumo muito a sua literatura, fico muito honrada em recebê-lo hoje aqui na subseção do Butantan para um evento. Então, muito obrigada pela sua presença, tenho certeza que será uma noite de muito aprendizado para todos nós. Minha segunda deferência não poderia deixar de ser ao Dr. Alexander Zacchini, que organiza esse evento maravilhoso, essa Semana Jurídica. Ontem contamos com mais de 600 participantes, tenho certeza que hoje a gente vai chegar a bater essa meta. Então, parabéns mais uma vez pelo evento organizado, com toda a prontidão, com toda a responsabilidade. A gente tem aqui um braço muito importante para a subseção do Butantan. Os meus cumprimentos ao Dr. Maurício Januzzi, nosso presidente, a doutora Ana, e aos demais colegas da subseção e também à nossa audiência. Sejam todos bem-vindos à subseção do Butantan. Eu deixo aqui rapidamente as nossas redes sociais para que vocês possam nos seguir e acompanhar todos os eventos culturais que realizamos na subseção. A nossa página no Instagram é o @OABButantan, no Facebook Butantan Oficial, e o nosso site www.oabbutantan.com. Muito bem-vindos. Obrigada pela palavra, doutora Alexandra. Ok, doutora Janaína, muito obrigado pelas suas palavras. Me permitam, antes do professor Scarpinella iniciar a sua apresentação, fazer aqui a referência. Professor Cássio Scarpinella Bueno discorrerá sobre o tema na nossa palestra de hoje, nas primeiras semanas jurídicas online da subseção do Butantan, discorrerá sobre o tema Direito Jurisprudencial no CPC de 2015. Eu vou fazer aqui a leitura do currículo do professor Scarpinella, eu vou fazer a leitura de alguns pontos que eu busquei, portanto, lá no seu currículo Lattes, né? Depois o professor pode fazer comentário com relação a outros pontos que, porventura, eu não tenha falado, mas eu coloquei aqui para destacar aos nossos colegas, já alcançamos o número agora 442 participantes aqui pelo Zoom. O professor Cássio Scarpinella Bueno é advogado, mestre, doutor e livre docente pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde também é professor nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado em Direito. É vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP, membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e da Associação Internacional de Direito Processual. Autor de 22 livros, dentre eles o curso sistematizado de Direito Processual Civil em 3 volumes, pela editora Saraiva. Agora, os senhores me permitam, olha, orgulhosamente eu estou aqui, ó, o volume 1 do professor Scarpinella está aqui, o volume 2
do professor Scarpinella, que eu tenho utilizado aí para as minhas aulas, também está aqui. E não poderia faltar também o volume 3 do professor Scarpinella Bueno, também está aqui conosco. Eu posso dizer para os senhores, já são todas obras, portanto, infungíveis. Está aqui, olha, já estão todas autografadas, enfim, guardadas, lidas, estudadas e guardadas, portanto, aqui para a minha história pessoal, para a história, portanto, dos meus casos do escritório, das minhas aulas, as posições adotadas aí, né, pelo professor Scarpinella Bueno, que posso dizer para os senhores, é um grande orgulho poder tê-lo aqui esta noite conosco. E fora os 22 livros aí que são de autoria do professor Scarpinella, ele também é coautor em mais de 100 livros. Autor de inúmeros artigos aí, mais de uma centena de artigos publicados em diversas revistas e periódicos especializados. É professor convidado em diversos cursos de pós-graduação em todo o país. Posso dizer para os senhores, evento de processo civil no Brasil que não conta com a presença do professor Scarpinella Bueno, é meio evento. É meio evento. Ouso dizer, né, a todos os senhores, dada aí as aulas magistrais, as magníficas palestras, né, que o professor Scarpinella tem proferido. E eu posso dizer para os senhores que na OAB seccional, sempre quando promovi eventos de direito processual civil, pude contar com as palestras do professor Scarpinella e também com a sua coordenação, junto comigo, em alguns dos grandes eventos da OAB seccional, voltado para a temática de direito processual civil. Os grandes e maiores eventos de direito processual civil realizados pela OAB de São Paulo, contou com a presença e muitos deles com a coordenação do professor Scarpinella Bueno. E que eu fico muito feliz, né, de ter conseguido apresentar hoje aqui para todos os senhores, são mais de 470 agora, né, participantes, professor Cássio Scarpinella Bueno. Então, professor tem a palavra a partir de agora, fique à vontade. Eu já vou tentar compartilhar aqui, a tela dos seus slides e nós vamos falando. Antes, só me permita um comentário. Eu ativei aqui o chat, só eu consigo verificar, e nesse compartilhamento de tela eu não vou conseguir ver, mas só eu consigo verificar para evitar a poluição, portanto, lá, de mensagens de várias pessoas. E a questão do certificado, o formulário para preenchimento da presença de hoje, eu vou divulgar tão logo encerrada aí a palestra. Assim como também o sorteio e assim por diante, faremos tudo depois, portanto, da palestra do professor Scarpinella. Professor, tem a palavra e eu já vou tentar aqui compartilhar a tela do professor. Um segundinho só. Pronto, professor, acho que eu compartilhei. O professor está conseguindo falar? Deixa eu só verificar. Deixa eu só localizar novamente o professor Scarpinella. Deixa eu só verificar aqui, eu vou encontrar o professor. Professor, eu vou ativar aqui o seu microfone. Estava desativado. Eu vou ativar aqui. Ativei. Pronto. Estou aqui. Eu que caiu foram todos vocês? É que assim, todos os microfones estão desativados. Eu acho que só o meu e o do professor que estão ativos para evitar a poluição, portanto, na transmissão da mensagem. E até porque, senão o Zoom cai, ali a tela cai, né? A conexão cai. Então, por isso que eu só deixo ativo o meu e o do professor. Agora que o professor está ativado o microfone, eu vou compartilhar a tela agora, professor. Espera só um instantinho. Tá ótimo. Pronto. Entrou. Muito bom. Tá me ouvindo, doutor Zakimi? Estamos todos me ouvindo. Então tá ótimo.
Então, obrigado, doutor Zakimi, pelas gentilíssimas palavras. Eu poderia dizer, né, é bom ter amigos, né, sobretudo na pandemia, né, mas muito obrigado aí pelas gentilíssimas considerações, muito obrigado pelo honroso convite. Para mim é um privilégio estar nessa primeira semana jurídica online da Comissão do Acadêmico do Direito, da UAB, subseção do Butantã, né, aliás, tudo aquilo que é organizado pelo professor Zakimi, é grandioso, é eloquente, é significativo aí, olha o número aí de participantes absurdo, né, no melhor sentido do termo, e te cumprimento entusiasticamente por isso, te agradeço muito pelo honroso convite. Também quero cumprimentar e agradecer as gentis palavras do presidente da subseção Butantã da OAB, o querido amigo, professor da PUC, aliás, saudades, né, de encontrá-lo na PUC, de encontrá-lo pelo menos uma vez por semana lá no estacionamento, na subida, lá na sala do professor Maurício Januzzi. Cumprimento também a doutora Ana, vice-presidente, a doutora Janaína, a secretária adjunta. Agradeço a todos e a todas, inclusive, não só pelo convite, por aí abrirem as portas, né, ainda que à distância da UAB Butantã, mas também pelo honroso convite para aqui estar com todos, tratando, né, como eles já falaram, e aqui faço coro, né, realmente é um tema importante. Aliás, né, mesmo além do processo civil, isso é importante de falar, embora eu vá usar o Código de Processo Civil como referência, mas isso é uma coisa que às vezes passa batido e que eu me permito me levar aos colegas, aos acadêmicos, aos interessados que prestigiam enormemente essa oportunidade, é que tudo que eu falar serve também para o processo penal, tudo que eu falar serve também para o processo do trabalho. Tá? Lógico, lá no processo de trabalho a gente tem até uma leizinha específica lá, no que diz respeito ao recurso de revista, repetitivo e tal, mas fundamentalmente o CPC, ele se aplica subsidiária, supletivamente ao processo penal, ao processo do trabalho, e sinceramente tudo aquilo que eu falo também faz muito sentido nessas outras áreas do direito, embora, né, como processualista civil, eu vá para o meu conforto pessoal usar o CPC como referência. Aí o professor Zakimi pode, então, ele que está capitaneando as nossas telinhas, então, professor Zakimi, vamos à segunda, né? Como eu já falei lá para o professor Zakimi, isso pode ser disponibilizado para todos os colegas, sem problema nenhum. Pode passar aqui. Então, aqui, essa é a primeira, essa é a segunda, tá? E, enfim, o que eu trago aqui para todos os colegas é o seguinte, enfim, há muitas formas de estudar esse tema do direito jurisprudencial, mas a grande verdade, e sinceramente, quanto mais estudo, quanto mais leio, quanto mais reflito a respeito do assunto, me parece muito claro que isso que hoje, aqui, nós estamos chamando de direito jurisprudencial, foi uma das grandes apostas do Código de Processo Civil para reduzir o número de processos, né? E também para tornar mais eficiente, né? Enfim, o seu manejamento, a ideia e tal. Veja, haveria, e depois eu até vou concluir nesse sentido, e há, né, na verdade, muitas formas de você reduzir o número de processos, né? Isso é uma coisa tipicamente brasileira, né? É um pouco até assustador quando a gente fala com os colegas do exterior, enfim, em qualquer momento, hoje falando muito também por essas ferramentas, pelo Zap e tal, quantos processos o STJ julgou na pandemia, né? Mais de 230 mil processos julgados, etc. E tal. Veja, há muitas formas de você reduzir esse número. Eu particularmente não acho que a gente tenha que se orgulhar de o STJ ter julgado 230 mil processos desde que a pandemia chegou, né, ao Brasil. Em alguns países isso dá o efeito colateral. Mas como assim julgou 230 mil processos? Vocês estão vivendo a lei da selva? É justamente o oposto. Né? É algo mais ou menos falar, olha, temos aí um número desenfreado de pessoas portadoras do vírus, passando mal, precisando de UTI. Seria essa a comparação que mais da metade do mundo faria. Né? E aqui no Brasil, entre as apostas para tentar reduzir o número de processos é que vem o direito jurisprudencial. E aqui é que eu permito me dizer, sobretudo para os acadêmicos, né? Porque os acadêmicos, talvez mais do que nós, que já não somos mais acadêmicos, infelizmente, né? O tempo da nossa academia, propriamente dita, já passou, né? Mas as novas gerações talvez tenham uma responsabilidade muito grande
né? Não que nós não tenhamos, mas sobretudo os mais novos têm, os mais novos, né, os acadêmicos, né, essa responsabilidade grande de pensar diferentemente o direito, né, de evitar o litígio, de cumprir aquilo que tem que ser cumprido, pura e simplesmente. E, lamentavelmente, no Brasil, convenhamos, às vezes os exemplos não são tão claros e não são tão vistosos como deveriam ser, né? É olhar aí uma semana atrás nas notícias para a gente ver que, infelizmente, bons exemplos não estão vindo, não é, dos lugares que eventualmente deveriam vir, né? Lógico, não podemos generalizar, mas também não podemos, né, omitir fatos graves aí que aconteceram recentemente entre nós, né? Mas o que importa dizer, para focar, é que o código ele parte de um pressuposto que é o seguinte: bom, como muita gente no Brasil acaba indo ao judiciário, e aí é uma característica brasileira, diferentemente do que acontece em outros mundos, se são melhores ou piores é outra história, né? Se o direito norte-americano é melhor que o brasileiro, não sei. Se o direito italiano, se o francês, se o alemão, o espanhol, o português, inglês é melhor ou pior, eu não sei, não é essa a questão. Mas lá, na Europa e nos Estados Unidos, sobretudo, é muito caro litigar. É muito caro você entrar na justiça. Muito caro. Em todos os sentidos, inclusive os honorários de advogado. É muito caro. Você paga antes, né? É uma outra lógica, né? E lá, no entanto, o que existe são realmente, muito mais do que nós temos no Brasil, vários canais de acesso à justiça que não o Estado juiz, que não o judiciário, que não o acesso jurisdicional, né? Aqui não. Aqui não é que não se pregue, isso é muito importante que se diga, a importância dos mecanismos não jurisdicionais para a resolução de conflitos. Cada vez se fala nisso, a OAB São Paulo tem uma importância enorme sobre isso, de mediação, de conciliação, né? Fala-se cada vez mais, e felizmente, de arbitragem, fala-se de avaliação de terceiro neutro, os currículos das faculdades de direito, Brasil afora, da própria PUC, etc. tal, têm sido modificada para incorporar já na graduação, como aula obrigatória, esses outros estudos, além do processo civil, do penal e do trabalhista, mas essas outras técnicas de resolução de conflitos consensuais, né? E tudo isso é fundamental. Mas o fato, objetivamente falando, foi isso que se pôs para a comissão de juristas responsável pela elaboração do CPC de 2015. A ideia foi, bom, já que no Brasil, como os mecanismos de resolução não jurisdicional ainda não pegaram, estou falando de 10 anos atrás, menos ainda do que hoje, é importante que nós pensemos, né, o acesso à justiça de uma maneira consolidada. É dizer, já que todo mundo entra para discutir fundamentalmente a mesma coisa, né, e aí o CNJ mostra isso muito no Justiça em Número, né, os grandes litigantes, aí sem tomar partido, né, eu sei, temos colegas aí que advogam para grandes empresas, colegas que advogam para os consumidores, então vejam, sem tomar partido, sem dizer que um está certo, o outro está errado, não é evidentemente esse o meu intuito. Mas veja, no momento atual, né, os milhares e milhares e milhares de processos lidando com o plano de saúde, sobre o que o plano de saúde tem que cobrir em relação à pandemia. Tem que cobrir o exame, que tipo de exame, o exame faz assim, faz assado, tem que cobrir remédio, não tem que cobrir, é UTI, não é UTI, entuba, não entuba, etc. Tal. Né? Vejam, são questões que, de alguma forma, são muito similares entre si. Então, uma das apostas do CPC foi justamente canalizar estas ações repetitivas, o código usa até essa nomenclatura expressamente lá no 928, que está aí no slide para vocês, os casos repetitivos, e a partir desses casos repetitivos permitir a fixação de uma tese jurídica. Né? Então, é como se dissesse, de tantos casos repetitivos ingressarem na justiça, o judiciário, em algum momento, amadureceria esses casos, as discussões jurídicas sobre os fatos naqueles casos repetitivos, e a partir daí fixaria uma tese. Por exemplo, e aí, mais uma vez, permito-me dizer, sem tomar partido de mocinhos ou bandidos aqui, né, de quem está certo ou de está errado, mas, por exemplo, o plano de saúde tem que cobrir qualquer espécie de exame para detectar a Covid-19 por tal ou qual razão. É isso. Pronto.
Bom, a partir do momento dessa fixação da tese, esta tese, então, seria replicada, seria aplicada naqueles 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 casos que, fundamentalmente, buscam do Poder Judiciário a mesma resposta. Né? E a justificativa disso, isso é interessante de dizer, do ponto de vista do direito processual, isso vai aparecer depois no nosso próximo slide, está muito claro no 926, mas falando agora genericamente, é justamente buscar um tratamento isonômico entre todos aqueles que vão ao judiciário, ou seja, se um consumidor tem o direito de ver o plano de saúde cobrir o seu exame sobre ter ou não, estar ou não contaminado por causa, né, pelo vírus aí da Covid-19, então todas aquelas pessoas, pelo menos com relação àquele plano, de acordo com a mesma legislação, terão o mesmo direito. E de um outro lado, até para o próprio plano de saúde, uma questão de previsibilidade, uma questão de segurança jurídica, uma questão até de saber, bom, se eu sou obrigado a atender toda a minha clientela com relação a esse exame, eu preciso rever custos, eu preciso rever a minha postura, eu preciso, então, providenciar isto. Se o judiciário me obriga a providenciar, eu tenho que tomar as providências necessárias para providenciar. Né? Então, é nessa perspectiva de isonomia, de previsibilidade, de segurança, que se aposta muito nisso. E, lógico, o ideal, né, é que se todo mundo observar essas teses jurisprudenciais, enfim, que vão sendo fixadas pelo judiciário Brasil afora, lógico, você acaba tendo uma redução substancial de litígios. É como se dissesse, você não vai mais entrar em litígio, porque em vez de você ir buscar a solução para aquele teu problema perante o judiciário, você tem uma legítima expectativa, não é, de que, por exemplo, o plano de saúde vai espontaneamente cobrir aquele custo do exame e acabou. Simples assim. Né? Aliás, o código traz lá 2 dispositivos muito interessantes, né, que acabam impondo às agências nacionais esta observância, né, esse controle, essa fiscalização do cumprimento dos réus, dos grandes litigantes, das teses jurídicas, dos precedentes fixados. E o fato é que o código, então, ele cria, essa é a grande verdade, uma série de técnicas que permitem esta fixação das mais variadas teses, né? Não só perante os tribunais superiores, isso é importante dizer, isto é, não estou aqui falando, e o Código não está falando única e exclusivamente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Isto é verdade. Então, o Supremo e o STJ, né, isso é muito, muito claro de visualizar na organização judiciária brasileira, tem como função, tem como mistério também esta função paradigmática. Né? Julgar casos de alta complexidade, fixar teses jurídicas, na expectativa de que essas teses jurídicas, essas soluções sejam dadas, né, Brasil afora, sejam seguidas, sejam observadas pelo judiciário, pela própria administração pública Brasil afora. Mas não só. O Código de Processo, ele também lida com essa mesma, com outras ferramentas, mas com finalidade similar no âmbito dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais. Né? E uma dessas ferramentas é interessante que não é tratada pelo Código de caso repetitivo, mas que serve para atingir essa finalidade, numa perspectiva quase que preventiva, que é interessante, é por isso que eu coloco nesse contexto, até para evitar a repetitividade, para evitar, né, essa verdadeira avalanche de processos, né, ao judiciário, é o incidente de assunção de competência. Aqui que eu escrevo como IAC, incidente de assunção de competência, que é algo que vem sendo, não é? Já, na verdade, já vinha antes, até no código anterior, sendo bastante empregado, e vira e mexe. A gente tem, no âmbito do TRF3, temos alguns exemplos, no âmbito do TJ de São Paulo, outros exemplos, no âmbito do STJ, outros exemplos, em suma, uma questão bastante interessante. Então, é isto. O código, na verdade, ele quer buscar a isonomia por intermédio de mecanismos que viabilizam a uniformização da jurisprudência. Em última análise, essa expectativa,
não sabe se Deus quando, né? Não sabe se Deus vai ser amanhã ou não, mas a expectativa é que, na medida em que haja uma utilização adequada dessa sistemática, você tenha, sim, uma substancial redução do número de processos, do estoque de processos no direito brasileiro. E aqui uma palavrinha só sobre terminologia, né? A gente está aqui hoje chamando a nossa intervenção aqui na Semana Jurídica do acadêmico da OAB Butantã de direito jurisprudencial. Mas a nomenclatura que tem sido mais empregada aí pelos artigos, pela doutrina, pelos estudiosos é de precedentes. E eu, particularmente, embora quem me conhece sabe que eu não sou de brigar por nomes, por ideias, pelo contrário, eu sou muito tranquilo. Alguns dizem que eu sou até tranquilo demais com as ideias, né? Porque eu gosto de ideias plurais, né? Eu gosto muito da nomenclatura indexadores jurisprudenciais. Mas o que importa para nós, queridos amigos e queridas amigas, lógico, isso pode ser posto para o debate depois, mas eu trato essas nomenclaturas aqui como sinônimas, né? Acho só, quem gosta do nome precedente precisa só ter o seguinte cuidado: nós não estamos estudando os precedentes do direito inglês, nós não estamos estudando os precedentes do direito norte-americano, ou para generalizar, ninguém está falando de common law. Isso é importante, que é algo que uma parcela da doutrina investe bastante nisso, mas a devida vênia, aí é aquela história, são sistemas jurídicos muito diferentes, o common law de hoje não é o common law de 600 anos atrás, o common law inglês não é igual ao common law norte-americano, o civil law brasileiro não é o civil law de 600 ou 500 ou 200 anos atrás, como não é o europeu, então só cuidado com isso, tanto que eu vou brincar lá no final, né, o que me parece mais correto, se for para usar a palavrinha precedente, a gente ou usa precedente à brasileira, né, para deixar bem claro que a gente está falando do sistema brasileiro. Isso é importante falar. Às vezes o brasileiro ouve que é brasileiro e ele fica ofendido. É o único país do mundo que isso acontece. A gente tem que ter orgulho de ter inventado uma coisa que não necessariamente tem a ver com modelos estrangeiros. Então, são precedentes à brasileira. Ou, se fosse para ser muito rigoroso, e eu escrevo longamente sobre isso, nem seria propriamente precedente, seria, na verdade, antecedente. Né? Porque, na verdade, aqui no Brasil, o que é muito diferente do sistema do common law, inglês, norte-americano, canadense, etc. tal, né? Sul-africano, em suma, qualquer sistema de common law que a gente possa imaginar, o australiano, o neozelandês, etc. Mas é que aqui no Brasil, isso no IAC é puro, é estado puro, é para evitar a disparidade jurisprudencial, para evitar a divergência jurisprudencial, os juízes brasileiros se reúnem e falam: gente, vamos fixar um entendimento aqui. Então, vamos pré-fixar o entendimento. Por isso que aí a gente poderia brincar com esse prefixo da palavra, né? Antecedendo, antecedente, por aí. Mas, enfim, eu gosto muito dessa nomenclatura, indexadores jurisprudenciais, até em virtude do que eu vou falar no slide seguinte. Então, professor Zacchini, por favor, Vossa Excelência pode clicar no botão seguinte para aparecer. Eu juro que eu faria isso, mas Vossa Excelência está aí, né, segurou esse mistério aí com unhas e dentes, etc. E tal. E está muito certo que faz. Não, o prazer é todo meu, sabe disso. Né? Então, o que eu digo aqui, por que indexadores jurisprudenciais? Porque, vejam, dentro daquela lógica que eu falei, né, eu falei lá em isonomia, previsibilidade, segurança, mas o 926 Caput fala que instabilidade, integridade, coerência, que é aquela história, qualquer acadêmico de direito lá no seu primeiro dia de aula já teve esse contato, né? Quando o professor, a professora lá, ao dar as boas-vindas, quando a gente chega às nossas faculdades, olha, entre outras coisas, falou lá jurisprudência. Né? E já falou o que é jurisprudência? Aquele conjunto de julgados que indicam uma determinada solução. É isso, de uma forma muito simplificada, mais verdadeira, mais correta, né? É isto. Né? Então, o Código ele aposta muito nessa estabilidade da jurisprudência, nessa integridade da jurisprudência, nessa coerência da jurisprudência, ou seja, as próprias decisões uniformes dos tribunais sendo reavivadas, sendo desenvolvidas e sendo aplicadas pelo próprio judiciário. Né? Então, eu até comento, o 927, né, ele quando usa a palavra observarão, né, embora no imperativo afirmativo, né, ele nos convida a uma reflexão, né, de legitimação
por essa observância. Quer dizer, não é, no fundo, o Supremo Tribunal Federal manda e todo mundo obedece. Não, é uma questão de divisão de funções, uma questão de divisão de competências. Há uma última palavra. Né? Em qualquer estrutura, privada ou pública ou familiar, há uma última palavra. Né? E, às vezes, essa última palavra pode não ser agradável. Né? Quem é pai, quem é mãe, concordará comigo. Às vezes, não é fácil você dizer não ao seu filho. Mas é necessário, muitas vezes, falar não. Não é fácil, muitas vezes, você lá como professor, como professora, ter que lá repreender um aluno, uma aluna, porque, enfim, teve lá um momento, né, de tentação e colou lá um vademecum aberto na nossa prova, né, professor Zacchini? Você tem que dar um chega para lá, não dá. Né? Então, mas são últimas palavras, as palavras predominam. Lá na PUC, lá, querido amigo professor Maurício Januzzi, temos lá a nossa hierarquia, a última palavra é do diretor, aí passamos aos conselhos universitários, chegando lá a reitoria, uma rígida disciplina hierárquica dentro da nossa PUC, tal qual uma universidade pública, aliás, coisa que pouca gente compreende, a PUC não é pública, mas é como se fosse. Né? Isso é, enfim, das estruturas. Então, aqui, guardadas as devidas proporções, é disso que estamos falando. A ideia é que o STJ, o STF, o TJ de São Paulo, do Rio, do Espírito Santo, o TRF da primeira, segunda, terceira região, por exemplo, fixem essas teses. Os parágrafos 926 falam, inclusive, em súmulas, né? Súmulas que é algo bastante forte para a tradição jurisprudencial brasileira. Né? A gente fala em súmulas no Brasil há mais de 55 anos, elas vêm do início da década de 1960 no Supremo Tribunal Federal, e aí é que vem muito na perspectiva dessa, e aí eu uso a palavra que, repito, para mim me parece a mais adequada, essa indexação jurisprudencial, no sentido de você ter, de um lado, um rol claro, um índice claro de quais os temas que vêm sendo enfrentados pelos tribunais, e mais do que qual é o tema que é enfrentado, qual é a solução ou quais são as soluções que vêm sendo dadas pelo judiciário para aqueles variados temas. E como tudo é uma questão de hierarquia, como tudo é uma questão, sobretudo, de competência, né? Aquele que tem a competência maior, né, parte do pressuposto de que outros juízes, outros tribunais observarão aquele entendimento. Quer dizer, algo que todo mundo sabe lá do seu primeiro, segundo, terceiro dia de aula. A última palavra sobre o direito constitucional brasileiro é dada pelo Supremo Tribunal Federal. A última palavra do direito infraconstitucional federal brasileiro, né, é dada pelo Superior Tribunal de Justiça. A última palavra sobre questões estaduais, municipais, inclusive do ponto de vista constitucional estadual, é do TJ, dos TJs, né? Brasil afora. Então é isso. Né? Então o 927, ele coloca, né, quase que um rol dessas técnicas, desses métodos que gerarão essas teses jurídicas, estas súmulas, enfim, esses entendimentos a serem aplicados, a serem observados. Né? É a lei filtrada. É isso, é o resultado da interpretação, muitas vezes repetitiva dessa lei, né, conflituosa, a partir de um sem número de casos concretos que resulta nessas teses, nessas súmulas, nesses enunciados e a serem observados. Então, o 927 fala que isto pode acontecer de variadas formas. O controle concentrado do Supremo Tribunal Federal, lá no inciso 1, as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, no número 2, o que eu já mencionei no slide anterior, o incidente de assunção de competência, depois um outro mecanismo também criado pelo Código, esse nome é novo no Código, incidente de resolução de demanda repetitiva, e um outro instituto que a gente já conhecia do Código anterior, mas que foi muito aperfeiçoado, aliás, ele é extremamente complexo no Código, que são os recursos extraordinários e os recursos especiais repetitivos. Né? Na verdade, eu diria sem medo de errar, no dia a dia forense, né, inclusive da prática forense, do advogado público, do advogado privado, do membro do MP, do membro da defensoria e dos próprios juízes de todos os escalões, esse 927, inciso 3, são os mais relevantes, digamos, o mais do dia a dia.
Então, a fixação de teses dessa jurisprudência que se quer estável, íntegra, coerente, que vai gerar isonomia, que vai gerar previsibilidade, que vai gerar segurança jurídica, né, por esses mecanismos aqui, o incidente de assunção de competência, o incidente de resolução de demanda repetitiva e os recursos extraordinários e especiais repetitivos. O inciso 4 fala de súmulas, ainda que na perspectiva só do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mas veja, os outros tribunais também podem e, de fato, vêm editando, continuam editando suas próprias súmulas, o que encontra fundamento lá nos parágrafos 1º e 2º do 926, e o número 5, o inciso 5 do 927, fala que também deve ser observada a orientação do plenário ou do órgão especial a que os órgãos jurisdicionais estão vinculados. Aqui o exemplo, por exemplo, é do incidente de arguição de inconstitucionalidade e outras questões onde há cisão competencial horizontal também. Os parágrafos do 927 nos permitem também variadas formas de estudo, e algumas delas depois eu até indico nos slides seguintes. Mas se diz aqui, é quase que um manual da aplicação do direito jurisprudencial brasileiro, né? Então, primeiro, para levar em conta ou deixar de levar em conta uma tese, uma súmula, enfim, esses entendimentos qualificados do 927, o judiciário precisa levar em conta o contraditório prévio, que é o artigo 10 do Código, a vedação da decisão surpresa. É como se dissesse, o juiz, de ofício, ele aplica uma súmula ao caso, mas ele constata, bom, já que eu estou aplicando este ofício, é que ninguém se manifestou antes. Então ele fala, bom, antes de eu decidir, levando em conta essa súmula, quero que o autor e o réu se manifestem sobre a aplicação da súmula. Ela é cabível, ela é incabível, ela está em vigor, não está, houve alguma mutação, etc. E tal. E o 489, parágrafo 1º, que exige dos magistrados, em geral, o dever de fundamentação, né, sobre tudo aquilo que decidem, levando em conta, inclusive, esses referenciais jurisprudenciais. Isso é importante, seja para justificar porque aplica esses referenciais ou porque deixa de aplicar os referenciais. E aí que tá, a gente não precisa usar palavras em inglês aqui, tem muita gente que mal sabe falar português, e aí fala de distinguishing, etc e tal. Aliás, muita gente fala distinguish e deveria falar distinguishing, porque é o substantivo e não o verbo, mas não, nós estamos no Brasil, estamos falando de um sistema tipicamente brasileiro, e é fundamental, então, que a gente use a palavra. O juiz deixa de aplicar aquele julgado, aquela tese, aquela súmula, no caso concreto, porque o caso é diferente, é distinto. Ele fará, então, uma distinção. Ou não, ele vai levar em conta porque nenhuma peculiaridade do caso é suficientemente forte para deixar de aplicar aquela tese. E convenhamos, não tem nada de diferente nisso em relação ao pensamento que qualquer um de nós faz em relação à lei. Afinal de contas, aquela relação jurídica, ela é regulada, ela é alcançada pelo caput do dispositivo, pelo parágrafo 1º, pelo parágrafo 2º, por um inciso, é a regra ou a exceção. É a mesma coisa. A tese fixada, ela se aplica ou não se aplica ao caso concreto e por quê? É isso que está no 927, parágrafo 1º. Né? O parágrafo 2º fala da alteração desses precedentes. Logo depois a gente vai ver, não é só alteração, é também a produção, também a formação, mas aqui a destacada alteração precedida de audiências públicas, ou seja, o contraditório sobre a tese jurídica, sobre se existem razões objetivamente constatáveis para serem alteradas ou não. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, a essa altura do campeonato, já ouviu falar de amicus curiae, né? Que é algo que também está regulado no código, veio para ficar, etc. e tal. Né? Tive até o privilégio de defender a minha tese de livre docência na PUC há 15 anos atrás, foi sobre amicus curiae, em 2005. Eu defendi essa tese. Lá era uma coisa que você falava, ficava todo mundo olhando para você, parecia que você estava falando de um alienígena. Agora não, amicus curiae está dentro do código, todo mundo mais ou menos sabe. Então é isso. Vamos lá, por exemplo, a OAB seccional do Butantã,
que tem uma determinada comissão, tem uma determinada expertise, pode ser chamada num processo para manifestar a sua opinião institucional. Isso é importante, não é pessoal, é institucional, sobre se uma tese deve ou não vigorar, deve ou não ceder espaço a uma outra, deve ou não ser variada, deve ou não ser especificada, etc. Tal, né? Aí vem o parágrafo 3º. Bom, na medida em que haja essa possibilidade de alteração, entra em campo a importância da modulação. Aqui a segurança jurídica, nossa querida amiga de PUC, também a professora Tereza Arruda Alvim, ela acabou de lançar um magnífico trabalho, uma monografia muito importante, que ela trabalha só com a ideia da modulação. Mais de 200 folhas, só, entre aspas, né, para falar da modulação. Tamanha a importância do assunto. Veja, é como se a lei mudasse. A lei afeta o passado? Cadê o ato jurídico perfeito? Cadê o direito adquirido? Cadê a segurança jurídica? A mesma coisa. A orientação do tribunal que guiava a nossa conduta, inclusive a postura do advogado. O advogado, ele olha aquela súmula do tribunal e ele orienta o seu cliente a não entrar na justiça. Vamos perder. O bom advogado vai fazer isso. Mas imaginem, uma semana depois, aquela súmula é alterada. Como é que fica o advogado? Fala, ele vai sair correndo atrás do cliente dele. Agora dá para entrar. Complicado, até do ponto de vista ético. Então é por isso, e por essas e por outras, que o código vai falar, olha, mais do que uma possibilidade, a boa doutrina tem enfatizado muitas vezes o dever de modulação. É como se dissesse, olha, vamos alterar o entendimento da jurisprudência daqui para frente, para evitar a retroação, para evitar a insegurança jurídica, né? E aí, sempre que alterar a fundamentação adequada, específica, né? Que é um desdobramento, de certa forma, do que já está lá no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. O que dá para extrair do parágrafo 4º é isso. Não dá para alterar a jurisprudência porque o vento mudou. Não dá para alterar a jurisprudência simplesmente porque o ministro A saiu e agora entrou o ministro B, porque a ministra C saiu e agora a ministra D está presente. Não dá. A jurisprudência, ela é institucional. Ela não pode ser personalizada, até para garantir a segurança. Lógico, os homens e as mulheres que fazem parte dos tribunais têm todo o direito de fomentar o debate para alterar, sem dúvida, assim como o direito. Precisamos de regras novas para tempos novos. Ver aí a quantidade de leis sobre pandemia, para o bem e para o mal, que foi editada, medida provisória, lei, etc. Tal, 500 mil, né, para o desespero de nós da área jurídica. Mas não pode, assim, pessoalizar. Tá? E o parágrafo 5º, que exige do judiciário, e o próprio CNJ tem tido aqui uma atividade muito, muito importante sobre publicidade e organização dos precedentes. Né? Então, hoje, todos os tribunais, né, as páginas dos tribunais, tem lá o linkzinho para súmulas, para o IRDR, para o IAC, e a ENFAM, que é a Escola Nacional de Aperfeiçoamento e Formação dos Magistrados, não sei se os colegas sabem, mas fica dada a dica aqui, né, tem uma ferramenta poderosíssima, gratuita, na internet, que é o Corpus 927. 927 justamente por causa do dispositivo que a gente está falando, e corpus, né, no sentido de corpo, de estatuto, assim, né, assim, corpus civilis, tal, é mais ou menos nessa ideia, né, de consolidação, de reunião de tudo que é jurisprudência que passa, que gravita em torno disso que nós estamos falando. Então, vale a pena consultar depois, todo mundo, né, quiçá consultar até durante as provas, quando a prova é com consulta, né, o Corpus 927, editado com base nesse 927, parágrafo 5º. Tá? Aí, logicamente, o professor Zaquim saiu justamente agora. Voltou só porque eu ia te pedir para mudar, né? É incrível. Estava esperando eu pedir, né? Enfim, aí vem a ideia, né? O que eu chamo de aplicações, que é onde fica muito claro essa ideia de indexação. Então, veja, mais do que discutir, isso é um efeito vinculante, é inconstitucional, tal. Eu, particularmente, até tenho minhas dúvidas hoje, menos do que num primeiro momento, mas realmente o legislador não é que ele equipara
isso tudo que a gente está falando a efeito vinculante. Porque, realmente, se fosse uma mera equiparação, a gente teria, sim, uma dúvida sobre a constitucionalidade disso. Porque, vejam, e aí os mais novos não vão lembrar, mas aqueles que têm alguns títulos mundiais a mais, como eu, etc. e tal, né? Não títulos mundiais dos nossos times do coração a mais, né? Que participaram, que viram, tal, sabem? A emenda constitucional lá 45 de 2004 mudou a Constituição para autorizar expressamente o efeito vinculante de decisões do Supremo no controle concentrado e nas súmulas. Aí a pergunta é, será que passados, né, pouco mais de 10 anos, não precisava mais mudar a Constituição para generalizar o efeito vinculante? Então, essa é uma pesquisa importante, né? Mas, veja, independentemente do efeito vinculante, veja, é uma ideia, repito, de competência. Eu até tenho dito, quem fala que o efeito é vinculante mesmo, parece ter um certo viés autoritário. Como se diz, o Supremo veio, fala, todo mundo abaixa a orelha e tal. Não, não é isso. É uma questão de atribuição, uma questão de competência. E uma questão que é muito importante, que eu vou falar em seguida, de como fazer essa jurisprudência. Como fazer esse precedente. Aí é que está. É que nem a lei. A lei não pode sair de lá por desvio de função legislativa do legislador. O legislador está ganhando junto. Não pode. Está errado. Isso está contaminado. A mesma coisa aqui. Você não pode ter lá a jurisprudência casuísta. Temos aí várias situações complicadas. Para fulano, eu concedo a ordem de habeas corpus. Para ciclano, eu não concedo. Mas o caso é fundamentalmente igual. Complicado. Como é que você justifica se não há motivos fáticos e nem jurídicos para distinção, né? Então, a questão, repito, é muito mais de organizar o sistema e perguntar quem diz ou quem tem a última palavra sobre isso. E vamos, então, trabalhar para que essa última palavra seja a melhor possível, seja palatável, né? Que, enfim, responda todas as nossas questões, todas as nossas indagações sobre aquelas teses jurídicas, né? E o que vai acontecer, então? Você, quando tem essa tese final, né? Você tem a súmula, a tese, o tema, em suma, os nomes são bastante diferentes, né? Produzidas de acordo com aqueles mecanismos do 927, você tem, aí é que vem a ideia da indexação. Você tem uma série de aplicações práticas muito importantes, né, no código. E, mais uma vez, cada tema desses poderia ser, professor Zakimi, uma semana jurídica inteira dedicada a cada um desses temas. Lógico, não é o nosso objetivo hoje. Então, apenas para fomentar o interesse dos acadêmicos, dos colegas, para depois estudar isso melhor, tanto que eu trago aqui os dispositivos, né, que ajudam depois essa pesquisa. Bem, a tutela provisória da evidência, ela pode ser concedida com base nesses referenciais jurisprudenciais. A improcedência liminar do pedido, a dispensa da remessa necessária, a dispensa de caução para cumprimento provisório, a atuação monocrática do relator, ou seja, o relator julgando sozinho no âmbito dos tribunais, antes e independentemente do colegiado. A mesma coisa quando, no âmbito dos tribunais, se julga o conflito de competência, a própria reclamação, ela, em última análise, é um poderoso instrumento para constatar a devida aplicação do precedente, da jurisprudência, da tese, do tema, como queiram chamar, indexador jurisprudencial, no caso concreto. E até, dentro da lógica dos recursos repetitivos, até essa possibilidade aqui de desistência da ação com regras diferenciadas. É aquela situação em que você está com o processo em curso, durante o teu processo em curso, o STJ ou o STF, julgando recursos repetitivos, fixa uma tese contrária àquilo que você estava postulando, e aqui você pode desistir da ação sem a concordância do réu. É um incentivo que o código dá para você desistir, né? Que é uma forma, repito, de evitar, em última análise, um maior número de processos. Repito, cada um desses reflexos, né, é por isso que eu chamo de indexações da jurisprudência, indexações jurisprudenciais, mereceria uma palestra avulsa, mas o que eu digo agora é só para a gente entender a lógica. Aí o professor Zakimi pode, então, por favor, passar para o slide seguinte.
né? Aqui eu falo um pouco da dinâmica também, né? Mais uma vez, a motivação, o código, ele tem algumas ideias fixas, né? Ele tem algumas preocupações muito arraigadas, muito importantes, né? E uma delas é, repito, sem medo de ser repetitivo, a motivação, né? Então, a decisão, ela tem que levar em conta esses precedentes. Seja, repito, para acolhê-los, aplicá-los e dizer, então, por que aplica, ou o contrário, dizer, olha, eu sei que tem a súmula do tribunal, mas eu não estou aplicando a súmula do tribunal porque o caso é diferente. Aqui eu estou vendo uma peculiaridade de fato que justifica a não aplicação daquela súmula aqui, né? E sem medo de ser repetitivo, como vou falar, isso aqui é muito fácil falar que é para o juiz, e realmente o 489 é um dispositivo dirigido ao juiz. Mas já falo desde logo, vou falando aí no ambiente da OAB, da subseção Butantã. E aqui na minha tela aparece a vice-presidente da subseção Butantã, a doutora Ana Bergamaschi, que está aparecendo aqui junto com o professor Alessandro Zacchini e com o colega doutor Vladimir aqui, que está na frente do Batman e do Homem-Aranha, doutor Vladimir, sou fã deles também. É que eu tiro. Eu tenho o Ultraman lá na outra sala, e aí, isso é muito legal também. Veja, os advogados públicos, privados, membros do MP, membros da Defensoria, os acadêmicos, né? Como estão lá, quando estagiários, ajudando o advogado, a advogada a fazer uma petição, tem que levar em conta esse diálogo com esses precedentes. Tem que levar em conta. É aquela história, chegamos num momento, à luz do código, que não dá para fazer de conta que aquela súmula não existe. Fazer de conta que aquela tese não existe. Ah, o juiz não vai saber, o juiz sabe. Porque mais do que nunca, hoje a internet purula isso. Você põe no Google, aparece. Você põe no Corpus 927, aparece. Na ASP aparece. No Migalhas aparece. No Conjura aparece. Todo mundo fala da súmula, todo mundo fala da tese o tempo todo, né? Então, isso é importante por causa desse papel de indexação. Então, se eu tenho lá uma súmula e quero entrar em juízo, eu tenho que ver, bom, uma de duas. Ou eu vou entrar em juízo e vou pedir uma tutela provisória, mesmo sem urgência, isto é, evidência, com base naquela súmula em meu favor, então eu vou começar o processo ganhando, né? Ou eu tenho uma súmula que não se aplica no meu caso concreto, e a minha petição inicial, então, eu tenho o ônus argumentativo de dizer, olha, senhor juiz, eu sei que o senhor deve conhecer a súmula, mas veja bem, excelência, com a devida vênia, esta súmula não se aplica no meu caso concreto, porque existe aqui uma distinção. O meu caso aqui tem a seguinte peculiaridade de fato que justifica a não aplicação da súmula. Sabe, não é aquela história, eu vou deixar a súmula guardada aqui, ninguém fala nada, partindo do pressuposto que o juiz não vai saber. Não. Dentro da lógica do código, inclusive da ética profissional, da boa-fé, enaltecida pelo artigo 5º do código, você vê que você vai enfrentar o problema. E vai, lógico, tentar convencer o juiz uma de duas. Ou se aplica a súmula, a tese, ou não se aplica. E você dá as razões de fato pelas quais se aplica ou não se aplica. Veja, não é nada muito diferente do que a gente sempre fez. E continua fazendo com as leis, medidas provisórias, artigos da Constituição, etc. Né? Veja, isso é tão importante, essa ideia de motivação, de decisão, de levar em conta, que hoje o Código expressamente prevê o cabimento de embargos de declaração para suprir a omissão sobre levar em conta ou não esses precedentes. Que é o que eu chamo aqui no segundo item do slide, né, de omissão qualificada. É uma coisa fundamental, importantíssima. Tá? Lógico, mas outro dia eu entrei com embargo de declaração, o juiz falou que não era obrigado a responder questionário, que ele decidiu, está decidido, que se o advogado não gostou, ele tem que recorrer. Bom, com a devida vênia, é um juiz que viola o 489 do Código, é um juiz que, data vênia, viola o 1022. E aí a expectativa é que, em algum momento, os tribunais comecem a dar provimento aos recursos para mandar o juiz da primeira instância a julgar embargos de declaração de direito. Porque embargos de declaração, o ministro Marco Aurélio tem um voto bonito, clássico, muito citado, sobretudo por advogados Brasil afora, que ele fala, olha, os embargos têm que ser entendidos como uma ferramenta de aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
Porque, veja, é um pressuposto. Você pode ter realmente alguma dúvida, alguma obscuridade, alguma palavra, uma ambiguidade no texto da decisão e você embarga a declaração para que aquilo fique esclarecido, para não levar o problema depois para uma liquidação, não levar o problema depois para um cumprimento de sentença. E aqui um tema que também daria para fazer 2 semanas jurídicas inteiras sobre isso, é um dos temas que eu mais gosto, que é esse terceiro item aqui, que eu até grifo a palavra processo de formação do direito jurisprudencial. Que aqui é uma coisa que o Código ele fala, talvez, falo sem medo de errar, o Código talvez trate menos do que devia tratar, ele fala menos do que devia falar. Né? No seguinte sentido, o Código lá no 927 fala sobre a modificação, né, das teses, da jurisprudência, dos precedentes. Mas, na verdade, é mais do que modificar. Para formar o direito jurisprudencial brasileiro, você tem que ter esse processo. Processo no sentido de viabilizar um debate plural e paritário sobre a tese. Aí é que vem o desmatador e vem o ambientalista, para discutir visões antagônicas sobre aquela questão jurídica. Vem lá o paciente e vem o plano de saúde, porque vão discutir aquela questão na perspectiva oposta, típica de um Estado democrático. Vem lá o coitado do professor público, da rede pública, e o grande, todo-poderoso Estado do outro. Vem lá o metroviário de um lado e vem o Estado do outro. Né? Os dois lados da moeda. O que diz que sim e o que diz que não. O que diz que pode, o que diz que não pode. Né? E mais do que esses lados subjetivados, mais do que esses lados personalizados, vem esse aqui o papel essencial do amicus curiae. Né? Enfim, lógico, eu tenho um caso de amor com o amicus curiae muito grande por causa da minha tese e tal, mas veja, a importância dele não depende de mim, a importância dele é do código, é do sistema. Né? Aqui é o papel institucional que deve haver. Né? Então, aqui, por exemplo, é um papel que merece volta lá só um pouquinho, doutor Alexander Zaquim, que pulou para o gran finale. Volta um slidezinho, por favor. Isso. A ideia do amicus curiae é isso, é um papel institucional de ideias. Né? E a OAB é um grande personagem para isso, como é a Defensoria, como é o Ministério Público, como são associações, sindicatos, terceiro setor. São vozes dispersas pela sociedade, mas que muitas vezes precisam ser ouvidas para que aquelas vozes sejam levadas em conta na formação da jurisprudência. Né? E é por isso que eu digo, esse processo de formação, ele é fundamental, porque ele, na verdade, apara arestas, ele apazigua ânimos. Ele é, na verdade, um grande processo de convencimento social e institucional de uma solução que, num Estado democrático como é o nosso, dificilmente vai ser unânime. E dificilmente vai deixar todo mundo contente. Não tem isso numa democracia. Dificilmente vai todo mundo aplaudir. Sabe? Quando o Corinthians ganha, o palmeirense não fica feliz. Assim, simples assim. Sabe? Quando o político A fala, o político B não gosta e vice-versa. É do jogo. É do jogo. É do jogo democrático. Respeitar é do jogo democrático. Né? E é esse o papel que o amicus curiae vai falar nesse debate. Jogar essas ideias. E aí, né, onde é que vai aparecer? O amicus curiae ele pode peticionar, isso é muito comum, aliás, é um belíssimo de um papel que a advocacia tem feito e muito bem, mas os próprios... Isso acontece muito no Supremo, na minha opinião, de forma muito adequada, marcado audiências públicas para isso. Né? E eu destaco sempre, também é um ponto pouco estudado na doutrina, mas a necessidade de paridade de armas. Então, se eu tenho 2 do lado X, eu tenho que ter 2 do lado menos X. Os lados opostos. Ah, mas existe um terceiro lado, né? Existe uma terceira versão, que sai uma postura apaziguadora. Ótimo, vamos ouvir esses amici curiae apaziguadores com essa terceira versão. Quem sabe não é por aí. Né? E a modulação, que eu descrevo, talvez seja um mal necessário. O que a gente não pode é querer engessar o direito. Ah, tem súmula, sumulado está, como está, fica. Não, isso não é assim nem no common law. Né? E mais, o direito de hoje,
uma situação em que nós hoje vivemos, ele é incrivelmente vivo, né? Essa situação de pandemia, ela nos convida a toda hora a recriar. Agora sim, doutor Zacchini, o para refletir, as reflexões finais aqui. Então, como eu disse, brincadeiras à parte, a gente tem que ter presente que nós temos um sistema, né, de precedentes brasileiro, um sistema brasileiro. E isso não significa que ele é um mal necessário. É difícil a gente tentar entender o Brasil pelo que acontece nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou em outro país de tradição de common law, que não é a nossa tradição, não acrescenta em nada. Tá? E aí vem um efeito colateral importante. Veja, eu comecei falando, e repito, né, muito do que foi pensado sobre o que eu chamei aqui, então, de direito jurisprudencial brasileiro, né, extraído do Código, e que, repito, vai além do processo civil, vai para o penal, vai para o trabalhista também, ele gera enunciados, ele gera teses, ele gera súmulas, né? E o problema é que esses enunciados, essas teses, essas súmulas, são textos, como quaisquer textos, precisam ser lidos e interpretados. E muitas vezes, gente, isso é muito importante, tem que ser dito, né? Essa interpretação das teses gera problemas incalculáveis na hora que elas foram criadas, foram produzidas. Eu dou um exemplo aqui, o tema 988 do STJ, um tema muito caro para quem gosta de processo civil, para quem está na prática, né? Que é isso. Aqui está entre aspas, o tema 988, falando sobre cabimento de agravo de instrumento. Então vamos lá, isso é textual. O rol do artigo 1015 é de taxatividade mitigada. Por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. E eu grifei de vermelho, como vocês podem ver, palavras muito abertas na sua compreensão. O que é taxatividade mitigada? Aliás, muitos estudiosos, com a devida vênia, têm falado, e eu concordo com esses estudiosos, se é taxativo, não é mitigado. Se é mitigado, não é taxativo. O que é urgência? O que é inutilidade? São conceitos vagos, indeterminados, eles vão variar conforme o caso. Hoje, por exemplo, conversando com um amigo da PUC de São Paulo, que também é desembargador, a respeito de uma questão do nosso doutorado, que começa semana que vem, dividindo temas e tal, ele falou que, enfim, como desembargador aqui do nosso Tribunal de São Paulo, esse eminente colega, eminente professor, ele falou, Cássio, você não imagina a quantidade de pedidos de sustentação oral que tem chegado para sustentar no agravo de instrumento, não quando ele é interposto da decisão da tutela provisória, porque isso está no código, e ninguém reclama e está lá, acabou. Mas baseado no tema 988. Então, ora, se o agravo cabe nos casos de urgência, se criou essa interpretação. Então, eu, como advogado, quero sustentar oralmente. Ele não estava criticando o advogado, a tese em si, mas ele estava falando e demonstrando isso. Veja, eu particularmente nunca tinha pensado nisso. Mas então, o colega fala, vê isso na prática, e você fica pensando, bom, faz sentido. E apenas para ilustrar o que eu estou falando, né? Você precisa interpretar. Bom, se eu preciso interpretar, se eu não sei de antemão o que é urgência, o que é inutilidade de julgamento da apelação, eu não consigo, veja, reduzir o estoque de processo. Esse é que é o problema, esse é um efeito colateral importante. Na verdade, eu continuo tendo que interpor o agravo, é caso a caso. Uma outra colega lá da PUC, né, comentou, se aqui o tema 988 eu tivesse dito, por exemplo, que era o caso concreto, cabe agravo de decisão de competência, estava resolvido o problema. Todo mundo sabe o que é competência. Né? Não, mas eles quiseram escrever um texto normativo. Esse é o problema. Isso, veja, é um exemplo. A gente tem, sem exagero, centenas de exemplos iguais a esses, em todos os campos. Tributário, né, previdenciário, consumerista, ambiental, né, civil, etc. Então, esse talvez seja um efeito colateral importante e que, no fundo, o código não quer que aconteça. O código ele quer que as teses
sejam fixadas a partir das balizas práticas, concretas, fáticas, verdadeiramente decididas. Ah, mas o fato é diferente. Bom, então não tem precedente. Vamos criar um outro precedente. Então, ó, vamos supor, né? O ideal seria, olha, tem aqui a tese que cabe agravo de instrumento para competência. Não, mas cabe agravo de instrumento para indeferimento de prova? Não sei. Vamos testar isso, gerando um outro precedente. Seria talvez melhor do que, na verdade, você ter e não ter, né, uma certeza, uma segurança num texto que gera interpretação. E aqui eu coloco aquilo que eu já destaquei, né, essa postura, não só dos estudantes, mas também dos profissionais, de todos, não é só juiz, é também advogado, é também o defensor, é também o membro do MP, né, de dialogar com esses precedentes, seja porque eles devem ser aplicados, então eu justifico porque eles devem ser aplicados ou porque eles não devem ser aplicados, e eu então nas minhas peças, desde a petição inicial, contestação, a recursos, etc., digo porque eles não se aplicam. Né? E aí é que está, né? Aí é que a gente vai alcançar uma verdadeira interpretação, uma verdadeira aplicação do 927, quiçá, né, naquela perspectiva, né, ideal de redução de processos. Né? Nós temos aqui, essa é a grande verdade, com isso eu concluo, professor Zakimi, né? Temos que vivenciar esse direito jurisprudencial, né, para que ele verdadeiramente funcione e verdadeiramente alcance os melhores resultados possíveis para todos e, sobretudo, para o jurisdicionado, que é o destinatário de todas as nossas regras processuais. Com isso, professor Zakimi, eu peço-lhe para colocar o último slide lá, com as minhas telinhas, mas Vossa Excelência muito gentilmente já mostrou ao vivo a cores dos livros, tem aí o manual também. Tá aí, professor Zakimi, agradecendo mais uma vez na sua pessoa o honroso convite que me foi formulado para estar aqui nesta primeira semana jurídica online da Comissão do Acadêmico do Direito da OAB, subseção Butantã. Devolvo-lhe a palavra, professor Zakimi, com meus cumprimentos extensíveis à diretoria desta subseção da OAB. Meu muito obrigado ao senhor e a todos e a todas que me ouviram. Uma salva de palmas ao professor Cássio Carpinella Bueno. Muito obrigado pela sua magistral palestra, como sempre, didática, elucidativa, trazendo pontos aí muito importantes no direito processual civil. Eu vou interromper agora aqui o compartilhamento. Ok, agora voltei, portanto, a ver todos os senhores no nosso mosaico aqui também. Muito bem. Agradeço, professor Scarpinella. Eu vou colocar aqui no nosso chat, eu vou colocar aqui no nosso chat agora, eu vou colocar os dados certinhos lá para preenchimento do formulário, que poderá ser preenchido, os senhores sabem disso, até a próxima terça-feira. Até a próxima terça-feira. São 5 dias, portanto, na nossa semana jurídica. Cada dia teremos um formulário específico para o cômputo de presença. São formulários, portanto, diferentes. Então, cada dia que o acadêmico assistir, preencherá um formulário diferente. Portanto, esta é a sistemática que nós encontramos para poder emitir aí os certificados de participação de todos com carga horária. Cada dia da semana, cada certificado com carga horária aí de 5 horas. Eu estou colocando agora ali para todos os dados, com tudo certinho. Já está ali. Coloquei agora no nosso chat. Quem não se inscreveu no evento tem que se inscrever para conseguir ter o certificado adiante. 3 critérios: realizar a inscrição, participar do evento no dia escolhido ou todos os dias durante todo o período do evento e também depois, dentro do prazo, entrar no link lá no formulário virtual, preencher o formulário virtual e enviar, né? Então, tá ali, quem não se inscreveu tem que se inscrever, o link está ali. O formulário também, o link do formulário de hoje, só errei na data ali, perdão, é o dia 28 hoje. O formulário está ali, né? O formulário
O formulário está ali colocado, já vou corrigir aqui a minha publicação, já está corrigida. Formulário, portanto, é de hoje. O formulário, portanto, de hoje, dia 28 de julho. Aí eu corrigi, deixa só, espera só um pouquinho, dá um segundinho só. Ok, o formulário do evento, portanto, de hoje. Já coloquei ali para todos. Quem desejar também quem querendo, pode se inscrever na comissão do Acadêmico de Direito da OAB do Butantã. A inscrição será muito bem-vinda. Nós temos vários projetos que vamos realizar voltados aí, focados para os acadêmicos de direito, né? Então, inclusive sábado agora, né, nesse sábado teremos a nossa posse da comissão do Acadêmico de Direito. Você que está nos acessando aqui, Acadêmico de Direito, pode, por favor, se inscreva na comissão do Acadêmico de Direito. Não importa se você mora próximo ao Butantã ou não, né? Ou você mora numa outra localidade qualquer, num outro estado, não tem problema, pode se inscrever na comissão, né, do acadêmico de Direito, né? Eu coloquei lá também no Instagram, para que senhores, quem quiser, quem for tirando fotos e tudo, podem na verdade, colocar a foto no Instagram, podem me marcar lá a OAB Butantã e depois eu compartilho nos stories do Instagram, né, cada uma das fotos que vocês me enviarem do nosso evento de hoje, assim como também já compartilhei ontem nos meus stories, né, as fotos que foram tiradas no evento de ontem. E para o sorteio, sabem também, entrar no Instagram, a publicação que eu fiz ontem da noite, tem as regrinhas lá, já verifiquei que nós temos muitos acadêmicos que já cumpriram as regras para o nosso sorteio ao final do evento. Eu sei que demora um pouquinho para dar esses avisos, mas são avisos que são necessários para que todos os senhores possam saber, né, como nós estamos aí caminhando com o nosso evento. Eu vou partir agora, na verdade, para os nossos debatedores. Eu estou verificando na minha tela com o vídeo já ligado. Estou verificando a Paula. Eu estou ativando aqui o seu microfone, Paula. Ativa aí também. Estou ativando aqui. A Paula tem que ativar, então, ok. Paula com o som ativo. A Veranice, eu vou ativar aqui o seu microfone. Ativa aí também, por favor. Veranice já está com o som também ativado. Eu estou tentando localizar aqui o nosso colega Valtencir. Estou tentando localizar. O Valtencir, eu te localizei. Vou ativar o seu microfone também, Valtencir. Estou ativando o seu microfone. Ok, ativa aí também. Ativou, ok. Estou tentando localizar a Íria. Estou tentando localizar a Íria aqui nas nossas telas. Íria, nas reações aí, lança uma palminha onde você está, para eu conseguir, de repente, te localizar um pouquinho mais fácil. Se a Íria estiver nos vendo aqui, porque parece um mosaico para mim. São 24 telas. Nós chegamos hoje a 591 participantes, nosso pico logados aqui, participando conosco. É um resultado belíssimo, fantástico. Eu agradeço a participação de todos. Estou tentando localizar a Íria, não estou conseguindo localizar a Íria nesse primeiro momento, mas enfim, eu quero começar aqui os nossos debates, uma sistemática um pouco diferente no nosso dia de hoje, né? Então eu quero começar aqui com os acadêmicos, portanto, os acadêmicos foram convidados, é a comissão do Acadêmico de Direito, eu convidei, portanto, aqui alguns acadêmicos para participarem conosco do debate. A Paula, o seu som já está ativo, Paula. Eu vou pedir a gentileza para você poder fazer, portanto, aí a sua participação, né, com o seu questionamento ao nosso palestrante, né, o professor Carlos Carpinella Bueno. Tem a palavra, Paula, à vontade.
Doutor Cássio, gostaria de parabenizá-lo pela sua palestra, muito bacana, gostei bastante. A minha dúvida é a seguinte, com relação aos juízes, principalmente os juízes mais antigos, né, que eles têm uma cultura bem enraizada, será que não vai haver uma certa rebeldia desses, no sentido deles não gostarem dessa questão de uniformizar, né? Porque eles pensando, não, eu tenho que decidir, eu não posso perder minha liberdade, enfim. Será que não vai ter essa problemática com relação a vários juízes, principalmente esses antigos? Muito bem, já passo então ao nosso expositor. Professor Scarpinelli, à vontade. Obrigado, Paula, pelas considerações, obrigado pela pergunta. Veja, isso é algo que não tem como evitar, né? Eu não diria só juízes, né? Os profissionais do direito em geral, né? É que o juiz ele fica muito lá, digamos assim, a porta está aberta, né? Necessariamente dentro da lógica de acesso à justiça que a gente tem, né? Mas o próprio advogado pode falar, nossa, mas eu ganhava um monte de dinheiro, honestamente falando, nessa orientação, agora mudou a orientação e agora eu perdi meu emprego. É bem assim, perdi a minha tese, né? Então, pode acontecer, mas é o que eu digo, é uma questão de competência. Quem compete falar o direito pelo último vez, né? Alguns ministros até, esses, sobretudo os mais gentis e mais bem preparados, eles falam, não é que eu sou melhor ou pior, eu tenho o privilégio de errar por último, né? Até aquela, né? É mais ou menos por aí. Então, agora, é para ser observado, né? Veja, o código, até se me permite, ele teve o cuidado, lógico, isso é muito fácil de falar, mas é uma questão cultural que talvez daqui a 1, 2 gerações seja mais palatável. Mas o código ele teve o cuidado de tirar a palavra do livre convencimento. Né? A gente tinha no Código 73 um dispositivo falando sobre provas tal, do livre convencimento, a doutrina, o princípio do livre convencimento. O Código, pois bem, teve o cuidado de tirar a ideia de livre. E quando a gente lê o 926, a ideia de integridade, coerência da jurisprudência, ela passa por isso. É como se dissesse, olha, eu entendo que você possa ter um entendimento contrário, e ele é respeitável e maravilhoso, mas hoje ele não é o predominante. Então, ele deve ceder espaço ao que hoje é predominante. E há mecanismos, como eu quis destacar, o próprio 927 parágrafos fala isso, para que hoje o que é minoritário virá amanhã majoritário. Né? É nessa perspectiva. Mas não há, lógico, como evitar que haja, né, alguma relutância, rebeldia até mesmo em relação a isso. Eu agradeço, professor, muito obrigado. Íria, eu te localizei aqui, eu vou ativar o seu microfone. Íria, ativa, por favor, também. Ok, acho que você está ativa. Um minutinho só. Eu vou voltar aqui para outra tela. Então, como primeira debatedora, a acadêmica Paula Cancherini Servo, da Unip do campus Indianópolis. E agora vou passar, portanto, para a Íria. Vamos verificar aqui. Íria, você está com o microfone ativo? Está ok? Está ok. Eu não estou conseguindo... nós não estamos conseguindo te ouvir, Íria. Aqui, para mim, o seu... Eu não estou te ouvindo, Íria. Não estou conseguindo te ouvir. Ó, eu vou ativar de novo. Eu acho que pode ser problema no seu microfone, mas eu vou ativar de novo. Ativa aí também. Eu ativei. Não estou conseguindo te ouvir. Íria, vamos fazer assim. Fique tranquila, calma. Eu estou ativando aqui, não está dando. Se você conseguir, porque eu acho que é um problema no seu microfone. Se você conseguir, tenta entrar pelo seu celular. Se você conseguir, tenta entrar pelo seu celular. Eu volto com você daqui a pouquinho. Tenta entrar pelo seu celular. Eu vou pedir ao Valtencir. Valtencir, você consegue falar? Tá ativo o seu som. Fala um oi, Valtencir. Ah, tá ok. Oi, só fala um pouco mais alto. Oi, boa noite. Agora sim. Oi. O Valtencir Conceição da Silva é um acadêmico lá da FIG. Valtencir, tem a palavra para o seu questionamento. Boa noite. Oi. Pode falar. Boa noite. Boa noite.
Nós estamos te ouvindo, pode falar. Boa noite a todos. Parabéns aí ao professor Cássio pela brilhante palestra. A minha dúvida é o seguinte: devido à pandemia que a gente está vivendo no momento, após o retorno, essa fixação de teses diante do tribunal e dos novos casos que vão aparecer repetitivos, qual é a posição que ele tem? É o finalzinho, Valtencir? Desculpa. O finalzinho da tua pergunta eu perdi. Cortou, por favor. Sim, após a organização dessa pandemia, devido aos casos que vão aparecer e fora os repetitivos, com essa fixação de teses, acho que vai estar mais ou não? Como que vai ser o funcionamento após essa pandemia? Ok. Agora entendi. Valtencir, muito obrigado pela tua questão, também super interessante e bastante também, né, para o momento atual. Veja, as teses que vão surgir, né, nesse momento singular, né, e torcemos todos para que passe, né, o mais rápido possível, né? Aliás, falando aí do Butantan, né, então aí que estão fazendo a vacina brasileira, né? Então, o pessoal da OAB já está próximo aí, né? Qualquer coisa eu vou aí para a comissão física do HD para ficar mais próxima de quando a vacina sair. Mas, enfim, ela pode gerar, né, esses mecanismos de jurisprudência repetitiva, podem veicular teses sobre a pandemia, sobre descumprimento de contrato, sobre despejo, sobre questões prisionais, né? A gente tem tido muita coisa. O cara tem que, né, habeas corpus, alvará de soltura, mesmo questões de direito de família, muita questão interessante sobre guarda compartilhada, vive com o avô, que é grupo de risco, vive no município que está no vermelho, a capital que está no amarelo, né? Então, tudo isso é muito interessante e pode gerar, porque, veja, todo mundo está sujeito a isso. E, mais uma vez, não é que é positivo ou que é negativo, mas é uma característica do Brasil. Nós temos ainda hoje muito arraigado esse acesso à justiça jurisdicional. Então, é possível que muita gente com casos mais ou menos iguais, eu, você, o Alexandre, aqui, a gente acaba entrando na justiça para pedir mais ou menos a mesma coisa. E é o que o Código espera, que o tribunal, diante disso, fala, bom, vamos gerir esses casos repetitivos, por exemplo, represando todos, fixando uma tese para aplicar. Então, pode ser. Agora, amanhã acaba a pandemia, amanhã descobrem a vacina, todo mundo, se Deus quiser, é vacinado, voltamos ao normal. É aquela história, vão ter menos casos, e aí aquela jurisprudência, aquela tese, provavelmente vai cair em desuso, né? E tudo bem, é normal do que está na moda, do que está pegando, do que está acontecendo, né? Eu acho que também pode acontecer com a pandemia também. E particularmente torço para que aconteça rápido, né? Para que a gente possa sair dela o quanto antes. Tá ok? Legal. Agradeço mais uma vez. Obrigado, eu. Tá ok, Valtencir? Conseguiu? Tá tudo certo? Aqui tá tudo certo. A Íria apareceu aqui. A Íria também apareceu. Ok. Obrigado, Íria. O Valtencir acabou de fazer a sua pergunta. Valtencir Conceição da Silva, da FIG. Agora, a Íria Helena Bertolin Teixeira, que ela é do Instituto Damásio de Direito, né, vai fazer, portanto, sua pergunta. Agradeço, Íria, conseguiu já conectar rapidamente pelo celular, o som está ativo, eu estou te ouvindo, à vontade. Consegui, está me ouvindo bem? Estamos todos ouvindo bem. Ai, que bom. Bom, em primeiro lugar, né, eu gostaria de agradecer ao OAB Butantan, ao professor Jaquime, né, e ao professor Cássio pela palestra e também pela oportunidade. Para mim, né, enquanto acadêmica, é muito importante estar vivenciando todas essas possibilidades jurídicas, vamos dizer assim, né? E vamos lá. Professor Cássio, eu fiquei pensando aqui, enquanto o senhor explanava suas ideias aí, e fiquei pensando assim, que o Brasil é um país que tem uma litigiosidade que se repete muito, né? E o senhor acredita que no Brasil o direito jurisprudencial e as suas súmulas podem ter o efeito de serem aplicadas mecanicamente pelo judiciário? O que o senhor acha disso? Obrigado, Íria, pela pergunta, também muito pertinente, muito bem posta.
Veja, eu particularmente não consigo ver a aplicação mecânica do direito em hipótese nenhuma. Nem da lei, nem da súmula, nem da tese, e aí até pego um gancho. Eu não tenho nada propriamente contra a ideia da chamada inteligência artificial, mas talvez, enfim, por uma deficiência minha, não é? Ou por uma desconfiança minha, eu tenho muito medo da aplicação da inteligência artificial, mesmo quando devidamente alimentada, com súmulas, etc. Porque aí vem uma pegada complicada, que é mais ou menos aquilo que eu fiz com o tema do agravo de um instrumento. Às vezes o problema não é a tese em si, é o fato, né? Então, eu tenho que olhar o fato, eu tenho que ver, aquela é uma situação de urgência ou não. O carinha está com a Covid ou não está, com qual tipo de sintoma que ele está, né? Então, tudo isso faz diferença na hora de eu aplicar o direito, né? Veja, eu vou dar um exemplo com base na lei, só para a gente ver como a questão é realmente complexa. Artigo 186 do Código Civil. Causar dano a alguém gera o dever de indenizar. Ninguém duvida disso. Agora, a pergunta que é a básica, eu causei dano? Né? O cara causou dano, eu vou ficar 10 anos litigando em juízo. Vamos ver. É isso, é a mesma coisa. Então não adianta eu ter uma súmula dizendo, e às vezes acontece, a súmula que parafraseia a lei, meio que repetindo o que a lei já dizia com outras palavras, na expectativa de que uma máquina vai poder reproduzir aquilo mecanicamente e, como um passe de mágica, os processos vão desaparecer. Eu não consigo ver isso. Acho que, aliás, o código nem pensou nessa forma mecânica, né? Mas, enfim, tem muita gente muito entusiasmada com essa ideia, né? E no Brasil, infelizmente, ganha muita importância, ao meu ver, perigosamente, né? Mas ganha muita importância essa ideia de números. Então, todo mundo acha maravilhoso que eu não sei qual tribunal julgou aí durante a pandemia mais de 200 mil processos. Todo mundo isso acha a coisa mais maravilhosa do mundo. Desculpa, não é. Tem alguma coisa errada. Ninguém humanamente consegue julgar 200 mil processos. Ah, mas eu tenho 20 assessores. Nem com 20 assessores. Você não julga. Você finge que julga. Você aperta um botão. E sim, né? O ideal seria, a gente devia ficar feliz se a gente tivesse 200 mil pessoas curadas por dia pela Covid. Aí seria um motivo de orgulho, ao contrário, né? Ou nós evitamos 200 mil litígios porque temos outros mecanismos de contenção desse litígio e vamos deixar o judiciário só para aquilo que não tem jeito nenhum. Então, as pessoas estão conversando mais, estão fazendo mais acordo, estão resolvendo seus problemas de outra questão. Cada vez eu mais me convenço, certos ramos do direito, por exemplo, direito de família, não adianta ser para o judiciário. Só vai gerar mais problema. É muito melhor pôr um mediador, pôr lá um terapeuta, pôr as pessoas para conversarem, sobretudo quando tem criança envolvida. Não adianta. Nesse, né, a gente estava falando até em relação à pergunta lá anterior do Valtencir, né? Você tem um problema de guarda compartilhada no meio da pandemia, municípios aqui do estado de São Paulo, para pegar a nossa realidade, lá em, né, níveis diferentes, em zonas diferentes. Como é que você resolve isso por liminar de juiz? Não é? Então, é isso. Eu sou crítico, né? Eu tenho um orientando meu que fica bravo comigo, porque ele está escrevendo, ele é apaixonado. Ele gosta tanto de inteligência artificial que, olha que bacana, Zaquim. Ele é formado em Direito, especialista em Direito, está concluindo o mestrado, escrevendo uma dissertação sobre inteligência artificial e Direito. Sensacional o trabalho dele. E o cara gosta tanto do tempo que ele foi fazer faculdade de informática para entender o máximo possível da alimentação dos programas. Então, mas nem todo mundo é tão diferenciado, tão bem preparado como ele. Né? Que esse é um problema sério da inteligência. Quem alimenta a máquina? Porque você faz escolhas na hora de alimentar. E o fato, ele muda, né? O fato muda toda hora. Então, em suma, não acredito que vai bastar apertar um botãozinho, não. Okay. Ainda bem, né? Aliás, é ótimo. Muito bem, agradecendo a Iria por sua participação. Agora eu passo para a acadêmica da Unip, da Universidade Paulista, acadêmica também nossa debatedora aqui neste evento, a acadêmica Veranice Marli Ferreira
Parrucci, as suas considerações, à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, professores aqui. Obrigado pelo convite. Quero parabenizar o professor Cássio pela didática, né? E a minha pergunta é, por considerar que o Instituto da Uniformização da Jurisprudência não ter finalidade corretiva, isso não pode causar injustiça em alguns casos, dependendo da decisão, tendo em vista que a intenção é diminuir a quantidade de processos? Veronice, muito obrigado aí pela tua pergunta, também super pertinente, e isso até me permite aquela história, quando a gente vai estudar as técnicas de uniformização de jurisprudência do Código, né, a gente encontra lá, isso até porque é muito comum, porque elas são vocacionadas também para serem aplicadas pelos tribunais de justiça e pelos regionais federais. Você tem lá o incidente de assunção de competência, o incidente de resolução de demanda repetitiva. Então, é aquela história, é fácil afirmar, do ponto de vista doutrinário, que o incidente de assunção de competência, ele quer uniformizar a jurisprudência, mas antes de haver a divergência. Enquanto que o incidente de resolução de demanda repetitiva, que é um outro instituto, ele pressupõe a divergência. Então, é fácil explicar assim, a gente entende e tal, mas é muito difícil na prática, né? Porque a vida não para, as pessoas, é o que a gente tinha falado com os colegas anteriores, as pessoas vão entrando em juízo. Eu posso até achar que eu sou o primeiro advogado do mundo que bolou aquela tese, mas de repente outros vários colegas já entraram com aquela tese, né? Então é muito difícil você discernir, mas aí vem uma peculiaridade do direito brasileiro. Todos esses mecanismos, tirando o controle concentrado de constitucionalidade, todos eles aplicam a tese para o caso concreto. Tá? Então, o IAC, o IRDR, os recursos repetitivos, a tese que eles chegam lá, eles aplicam ao caso concreto. Aplicam, às vezes, sem aplicar, né? Mas eles julgam o caso concreto. Né? Então, nesse sentido, certo ou errado, você tem lá o caso, né? O caso piloto, o caso cobaia, o primeiro caso, ele acaba sendo julgado com aquela própria tese que ele ajuda a formar, o que permite a formar. Né? Ok? Uhum. Então é isso. Muito bem. Agradeço mais uma vez aos nossos acadêmicos, debatedores, a Íria, do Damásio, a Paula Servo da Unip, o Valtencir da FIG, a Veronice da Unip. Se o professor me permitir, mais uma última pergunta. A doutora Andréa Pegoraro quer realizar a sua pergunta ao professor. Doutora Andréa, eu vou abrir aqui o seu microfone. Estou ativando aqui. Ativou. Oi. Boa noite. Andréa, só para explicar, ela é presidente de comissão aqui na OAB, né, na OAB do Butantã, né, e aí eu estou cedendo, portanto, aqui para a nossa última pergunta da noite. Agradeço, Zaquime, pela oportunidade e também cumprimento o professor Cássio pela excelente explanação. É uma dúvida que eu fiquei, professor, na realidade, aproveitando duas, se der tempo. Há um tempo atrás eu assisti uma palestra com o professor Flávio Tartucci, e ele falou muito a questão das teses, né, da jurisprudência em teses dos tribunais superiores e a possibilidade de indeferimento da inicial, logo em primeiro grau pelo juiz, quando não acompanhar o pedido, o fato, enfim, não acompanhar as teses dos tribunais superiores. Eu confesso que eu nunca vi esse tipo de indeferimento, né? Se isso está ocorrendo ou não, eu confesso que nunca vi. E aproveitando, semana passada ocorreu um debate aí do STJ contra o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo em matéria criminal, né? Não milito na área, minha área é civil, mas eu acompanhei. E justamente essa questão da jurisprudência, que o Tribunal de Justiça não segue a jurisprudência do STJ, no caso, em matéria criminal, e que fica ao bel prazer aí dos juízes jurisdicionados, e ficariam, em tese, prejudicados. Gostaria que o senhor comentasse a respeito.
desse episódio. E agradeço a oportunidade, Zaquim, para fazer a pergunta. Bondade, imagina, eu que agradeço a participação. Doutor André, obrigado aí pelas duas considerações. Um prazer estar aqui ao seu lado também, nessa noite na OAB, subseção do Butantã. Veja, duas perguntas interessantes. Essa improcedência liminar do pedido, né, que eu até mencionei lá no slide, o artigo 332 do CPC, é interessante porque é pouco aplicado na prática, mas ele, na verdade, já estava até, essa hipótese já estava até no código anterior, era o antigo e super polêmico, aliás, artigo 285A do CPC, que, aliás, o Conselho Federal da OAB, à época, de tão polêmico que era, chegou a entrar com uma ADIM lá no Supremo Tribunal Federal, dizendo que seria inconstitucional o juiz rejeitar o pedido porque ele batia de frente lá com a súmula, com a tese, etc. O código novo, né, deu uma mexida, né, enfim, uma amainada, né, nesse dispositivo para deixá-lo mais palatável, mas ele entra, sim, nesse contexto e nessa possibilidade. Tá? É por isso que eu disse, é importante que o advogado que vai elaborar uma petição inicial e que saiba que tem lá uma súmula, uma tese, que pode, pelo menos, ainda vejo que do ponto de vista errado, não, ela não se aplica, mas é fácil dizer que se aplica, já levar isso em conta na petição inicial, justamente para falar, juiz, nem venha dizer que a minha sorte está selada, que Vossa Excelência vai, então, poder julgar improcedente liminarmente o meu pedido, porque está errado, a súmula não se aplica aqui, a tese não se aplica aqui. Eu acho que essa é a dinâmica importante para trazer à tona. Tá? Já vi mais uma vez, e veja, do ponto de vista acadêmico, tem até alguns colegas, minoria, que sustentam o contrário, que aí eu acho um rematado absurdo, que é o juiz poder julgar, com base em súmula, procedente o pedido antes de citar um réu. Aí, pelo amor de Deus, né? Aí é um pouco do que a Iria tinha falado, é a justiça do botão, pelo amor de Deus, cadê o contraditório, cadê a ampla defesa, cadê o direito que a parte contrária tem para dizer, olha, meu caso é diferente, meu caso não é assim, tá? Mas tem o pensamento sim. Com relação a isso que o STJ falou, veja, eu também não sou do penal, né? Mas acompanho, veja, é aquela história, o próprio STJ tem jurisprudência pouco clara sobre variadas questões, né? Variadas questões. O Supremo Tribunal Federal tem várias jurisprudências, né? Falando de forma bem errada mesmo, conforme o ministro. Né? É ver agora o que o ministro Toffoli falou, o que a ministra Rosa Weber falou sobre poder investigatório da Polícia Federal. Né? É antagônico. É ver o que o ministro Otávio Noronha falou sobre o habeas corpus, no caso X, e o que o resto do STJ está dizendo, o que ele próprio disse em relação a outros casos. Então, acho que essas incongruências são de toda parte. Só que São Paulo tem uma desculpa boa. São Paulo tem ao todo 360 desembargadores. Né? É um tribunal imenso, um dos maiores, se não o maior do mundo, e é natural que você tenha lá um rebuliço jurisprudencial muito maior, inclusive interno, porque é um tribunal de segunda instância. Eu sempre me bato muito nisso. Né? Qualquer tribunal de justiça, ele examina fato puro. Ele pode converter um julgamento de uma apelação em diligência, ele pode mandar para a primeira instância, ele reexamina fato criminal, é tudo fato, né? E outras ações, direito de família, improbidade, tributário, é fato. Então, eu acho muito cômodo dizer, e é isso que o código não quer, e é isso que, convenhamos, não desce para a nossa cultura jurídica. Como se eu sou ministro, eu sou mais importante que você, desembargador, eu falo, você obedece. E esse é o discurso, na minha humilde opinião, eu escrevo nesse sentido, autoritário. É o discurso que o Código não legitima. É o discurso que o CPC não legitima. É diferente quando você diz, nós somos responsáveis pela formação da jurisprudência em última instância. Mas para isso, então, vamos convocar os tribunais para, em audiência pública, relatarem as suas experiências. E aí a experiência que o Tribunal de São Paulo tem é absurda, pela quantidade de processos, pela quantidade de desembargadores, quantidade de advogados da OAB, aqui, etc. É uma loucura. Então, tem muito para contribuir com o debate. Então, acho que é a forma, né, como a gente coloca.
Mas aí é sempre aquele cuidado, doutor André, que eu já falei, de certa forma, aqui, para as provocações anteriores. A gente não pode pensar que porque tem uma tese, a gente aperta o botão dessa tese e eliminamos 10% do acervo judiciário. Quem pensa nisso, quem aposta nisso, seja quem for, data vênia, está equivocado. Equivocado. Não é assim. Até porque aplicar a tese ao caso concreto exige um trabalho hercúleo de advogados, juízes, promotores, justamente por isso. Aplica, não aplica, a tese resolve o caso, não resolve. E aí, veja, aplica a tese. E aí temos os problemas colaterais, né? Honorário de advogado, custas de advogado, problemas de execução. Quer dizer, o processo ele não vai evaporar, diferentemente do que alguns parece que chegam a imaginar. Né? Eu muitas vezes só transfiro o problema. Em vez do problema chegar no STJ, o problema está cada vez mais, e está mesmo, né? Cada vez mais nas mãos da segunda instância, seja estadual, seja a federal. Eu acho que é isso. Muito bem. Mais uma vez agradecer ao professor Scarpinelli. Eu peço aqui uma salva de palmas. Obrigado. Ainda que virtualmente, ainda que pela internet, né? O nosso agradecimento. Eu fiz assim agora, professor, porque nós tivemos uma palestra, eu pedi a salva de palmas para todos e tudo, e o palestrante começou assim. Eu não sabia, eu pensei que ele queria falar de novo, mas aí ele me corrigiu e falou que assim, na verdade, na linguagem braille, quer dizer, na verdade, as palmas. Olha aí, ó. Vivendo olha e só, aprendendo, pronto. Acabei tomando essa de leve, assim, né? Enfim, legal. palestra. Não, mas a coisa boa, se a gente bate palma, por exemplo, quem tiver microfone aberto, vira aquela bagunça, né? Se a gente faz assim, não faz barulho, pronto, tanto melhora. Então, nós alcançamos aqui, né, um número de 591 participantes logados ao mesmo tempo, e se eu deixo o microfone aberto de todos, os ruídos, né, acabam, na verdade, tapando aí a nossa comunicação. E qual é o risco de bater palmas? Se todo mundo bater palmas juntos e os microfones abertos, a conexão cai, então vai dar trabalho. Então, por isso que é uma estratégia, enfim, é a orientação que nós temos até pelo próprio Zoom para conseguir fluir melhor a comunicação e o evento, deixar tudo fechado. Então, nós temos feito isso. Né, eu sempre inicio pedindo desculpas aos participantes, mas é uma forma de nós garantirmos aí uma efetiva comunicação e a probabilidade de que nosso evento não caia. Né? Exatamente isso. Mas agradeço mais uma vez, né, ao professor Carlos Scarpinelli. Eu vou pedir uma gentileza agora a todos os nossos participantes, porque eu vou fazer um sorteio. Vou fazer um sorteio. Eu vou dizer para vocês que é a primeira vez que eu faço esse sorteio desse jeito. Veja, colocar nos comentários lá no Instagram, enfim. Eu abri aqui a tela, portanto, a tela aqui do sorteador eletrônico, que é o sorteio branco. Já fiz a conexão. Eu estou clicando aqui, selecionando a publicação, portanto, que nós vamos fazer o sorteio. Lá constam 132 comentários, está carregado, está tudo carregado aqui, tudo certinho. Eu vou fazer o sorteio. Nós vamos sortear 5. Espera só um pouquinho. Nós vamos sortear, portanto, ali 5 exemplares da revista Consultor Jurídico, o nosso apoiador cultural. Por esta ordem, portanto, o anuário da Justiça Brasil, saúde suplementar, que é a saúde em julgamento, anuário, portanto, da Justiça São Paulo, 2019, anuário da Justiça Federal, 2020, e o anuário da Justiça Rio de Janeiro, 2020. Dentro dessa ordem, portanto, os cinco ganhadores. Então, eu estou colocando aqui, veja, nós entramos lá, o número de sorteados, portanto, vão ser 5 sorteados. 5 sorteados. Nós vamos colocar, deixa eu só verificar aqui um pouquinho, já falo já para vocês. Nós vamos colocar lá a hashtag
Dá um segundinho só. A hashtag CAD. Deixa eu pegar aqui direitinho. CAD. Butantan, OAB-SP. Espera só um pouquinho. CAD. Butantan. Essa expectativa mata a gente aqui. Espera aí. OAB-SP. Ok, já está colocado aqui a orientação. Vou apertar essa tecla aqui de cima e que vai me trazer, portanto, os cinco sorteados. Olha lá. Estão vendo? Estão acompanhando? Os cinco contemplados, então, estão aqui. O primeiro número sorteado, depois eu vou publicar no meu Instagram. Primeiro sorteada é a Nath Lettieri, a primeira sorteada. Segunda sorteada, Bela Tenório. A terceira sorteada aqui, Memórias de Ninguém 01. Quarta sorteada, Márcia Gomes Bianchi. E a quinta sorteada, Bru Espera. Depois eu vou. Deixa eu fazer isso aqui já. Eu vou compartilhar depois. Eu vou compartilhar tudo certinho. Vou compartilhar lá no meu Instagram. Estou colocando aqui a tela, que senão daqui a pouco some e a gente acaba perdendo, portanto, os nomes. Estão aqui, portanto, está, portanto, feito o sorteio. Só para nós encerrarmos aqui à noite, rapidamente, eu vou, bem rapidinho, vou passar aqui a palavra à nossa vice-presidente, Ana Bergamaschi. Tem a palavra, eu estou ativando o som, Ana. Ativa aí também. Tem que ativar aí também. Ativou. Pronto. Boa noite novamente. Parabéns, doutor Cássio Scarpinella Bueno. Maravilhosa palestra. Grandes ensinamentos. Acho que todos aqui aproveitaram muito. Desejo que volte em outras lives aqui com o doutor Zaquimi. Será um grande prazer revê-lo. Zaquimi, parabéns e obrigada por mais uma live de sucesso. Você é top. Valeu, muito obrigada e boa noite a todos. Agora, passando a palavra, portanto, à doutora Janaína Martins, nossa secretária adjunta da subseção. Estou ativando, deixa eu ver. Ativa aí também. Ativou. Okay. Doutor Cássio, mais uma vez, muito obrigada. Foi uma excelente apresentação. Espero que tenhamos a oportunidade de ouvi-lo falar mais sobre o 489, a nulidade das decisões, as nulidades das decisões judiciais em função do não atendimento pelos magistrados das determinações. Também sobre o tema 988, eu acho que a gente tem bastante coisa para ouvir de você sobre esse tema, do senhor sobre esse tema. Espero que o Zaquimi, aí fica a dica, Zaquimi, para uma nova oportunidade, aí, uma nova palestra do Dr. Cássio, de quem eu repito, sou fã. Sabemos da sua participação no código que nós temos hoje, especialmente nas questões inovadoras, nas questões que realmente trouxeram novidades para o nosso sistema jurídico processual. Muito obrigada à nossa audiência. Parabéns, Zaquimi, mais uma vez. Obrigada aos acadêmicos, aos debatedores, com excelentes perguntas, a doutora Andréia. Boa noite a todos, que todos fiquem em paz. Eu vou passar, agradeço, Janaína Martins, as suas considerações. Vou passar ao professor Cássio Scarpinella, antes de nós encerrarmos, para as suas considerações finais. Zaquimi, querido amigo, mais uma vez te parabenizo imensamente pela iniciativa. Muito obrigado, parabéns, doutora Ana Bergamaschi, doutora Janaína Martins, também o doutor e professor Maurício Januzzi, muito obrigado pela recepção aqui na OAB Butantan. Agradeço muito as palavras e fico às ordens, né? O Zaquimi manda, a gente obedece, né? Faço aqui coro ao que a doutora Ana Bergamaschi falou. Sim, Zaquimi, você é top,
né? E estamos, fica a dica, né, doutora Janaína, né? Estamos à disposição. 2 belos temas, aliás, estou à disposição. O bom disso é que é mais fácil, nunca foi tão simples ir ao Butantã, né? E você sai daqui, vai para Ribeirão Preto, depois vai para Manaus, volta aqui para Perdizes, é tudo rapidinho, né? Tem esse lado bom. Obrigado, Zaquimi. Uma boa noite a todos e a todas também. Eu que agradeço mais uma vez, professor Scarpinella, né, pela sua brilhante palestra. Seguramente esta gravação depois eu vou encaminhar ao professor para que o professor possa compartilhar também nas suas redes sociais, né? Então é uma alegria, uma satisfação, portanto, nesse momento histórico para a OAB do Butantã, poder recebê-lo, né, de forma virtual, aqui pelo Zoom, mas é sempre uma alegria. Vou dizer uma coisa para vocês não sabem da satisfação, da alegria. Você manda mensagem, professor Scarpinella, e ele do outro lado lá responde a sua mensagem, aceita o seu convite, nós trocamos ideias, falamos, é uma alegria, uma satisfação muito grande. E nós vamos esperar, professor Scarpinella, que esse novo normal, né, aconteça logo e que nós possamos todos estarmos juntos, exatamente para um novo lançamento do livro do professor e tudo, relançamento das novas edições de agora, para nesses encontros aí da doutrina, né, dos doutrinadores, né, processualistas civis, enfim, né, nós realmente temos a satisfação, né, de autografarmos, e como eu colhi o autógrafo em cada um dos volumes diretamente com o professor, eu desejo, na verdade, que cada um possa também, né, fazer isso nas suas obras, nos seus livros, que são primorosos, essenciais, bibliografia básica, né, na biblioteca de todo processualista civil, de todo estudioso aí, né, do direito. Agradeço mais uma vez, é uma honra poder tê-lo aqui conosco. Lembrando a todos os participantes, a nossa alegria também em recebê-los. As fotos que vocês tiraram, coloca lá no Instagram, marquem a OAB Butantã, @OAB Butantã, marquem lá os Zaquimi, @Alexander Zaquimi, enfim, eu vou compartilhar tudo nos meus stories. É uma alegria, é uma satisfação poder tê-los aqui. Já coloquei também aqui o link do certificado e os slides da apresentação do professor Scarpinella. Quem quiser, portanto, os slides, me mandam um WhatsApp que eu encaminho o arquivo para vocês. Mandando o pedido por WhatsApp hoje, nem que eu passe a madrugada, mas eu encaminho para todos ainda hoje, sem parar. Gente, muito obrigado, professor Scarpinella, de coração, mais uma vez eu agradeço. Janaína, muito obrigado. Doutora Ana, muito obrigado. Doutor Maurício Januzzi. Os nossos debatedores, a Iria Helena Bertolin Teixeira, do Damásio, a Paula Canquerini Servo, da Unip, o Valtencir Conceição da Silva, da FIG, a Veranice Marli Ferreira Parrucci, da Unip, e também a doutora André, que foi nossa debatedora. A todos vocês, muito obrigado. A todos os participantes, boa noite e até mais. Obrigado. Tchau, tchau.